Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, como de praxe, como toda segunda-feira. E eu gostaria só, boa noite, Raquel, da gente esperar um minutinho, porque as pessoas estão entrando aos poucos aí para gente começar, né, a live de hoje. A live de hoje, a nossa live de hoje, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje, talvez, não estou garantindo, seja uma super live. Super live em termos de tamanho, porque na semana retrasada eu fui de 9 às 5 para as 10, dei um intervalo de 10, 15 minutos e nós continuamos. Então, se hoje for necessário, nós faremos. Obrigada, querida Fernanda. Seja muito bem-vinda. Nós faremos da mesma forma. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é consumismo, da ilusão de felicidade à destruição da natureza, do planeta, enfim, da vida. O que eu vou fazer? Eu vou passar um vídeo para vocês, bem pequeno, para nós começarmos a nossa live. Então, eu vou colocar o vídeo, nós vamos assistir ao vídeo e depois nós continuamos. Mas não está entrando. O som. Uhum. Bem, o que eu gostaria de começar com uma frase que vocês leram, eu não sei porque não entrou o som, deve ter sido eu que fiz alguma coisa de errado, mas tudo bem. No vídeo é dito pelo personagem: estamos acostumados a uma vida de comodidades e consumismo. Estamos acostumados a usar e jogar fora. É essa a minha reflexão de hoje com os senhores. Nós usamos os bens materiais, jogamos fora. Ah, obrigado, Camila. E jogamos fora.
Nós nos usamos e nós nos descartamos. Nós descartamos o outro. Nós descartamos, prestem atenção, senhores, a vida. Bem, hoje eu vou fazer um percurso que eu vou dizer a vocês por quem é que eu vou trabalhar, mas farei a live da mesma forma que eu sempre fiz das outras vezes. Eu vou trabalhar com um sociólogo polonês chamado Bauman, especificamente com 6 obras dele. Vou trabalhar com outro sociólogo francês, Jean Baudrillard. Vou trabalhar com Freud, eu sou psicanalista, né? Não tem jeito, eu não tenho como fugir disso. Vou trabalhar com a filósofa e medievalista Regina Schopke, num texto chamado Corpo sem órgãos e a produção da singularidade, a construção da máquina de guerra nômade, que está publicado numa revista de filosofia, e também a Regina Schopke, ela vai lançar 2 livros ainda esse ano. Um é A Alegria, a Verdadeira Resistência, e o outro livro, As Origens da Opressão, a Escravidão Humana e Animal. Então, eu vou trabalhar com ela também, e vou trabalhar com o Francis Wolff, num livro organizado pelo Adalto Novaes, chamado A Condição Humana. E o capítulo que eu vou trabalhar do Francis Wolff, que está nesse livro, chamado As 4 Concepções do Homem. E vou trabalhar também com um escritor, cineasta e teórico literário chamado Guy Debord. E eu começo com Guy Debord. Guy Debord vai dizer, né? Os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais. Isso é um provérbio árabe que, se eu não estiver enganada, o Guy Debord cita num livro chamado Sociedade do Espetáculo. Bem, então, os homens, prestem atenção, se parecem mais com o seu tempo, com a sua época, do que com os seus pais. Isso faz toda a diferença para a gente. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o homem, ele nasce, cresce e amadurece dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada civilização, dentro de uma determinada época. Então, ele é muito mais influenciado pela época do que propriamente pelos pais. Isso a gente vê por aí. Bem, de época para época, mudam os valores. Muda a hierarquia de valores. Não se criam novos valores. O que vai mudar é a hierarquia de valores. A escala de carências. Ora, o que é valor? Valor é tudo aquilo que supre uma carência. Então, a minha escala de valores vai depender diretamente da minha escala de carências. Do que eu careço? Eu careço daquilo que a minha época diz que eu tenho que carecer. Isso se eu não tiver uma posição reflexiva diante do social, diante da vida, diante do mundo. Bem, então mudam os valores, a hierarquia, a escala de carências, a noção de família, educação, religião, nação, paternidade, profissão, enfim, muda o estar no mundo. Então, o que nós temos? Né? Que de época para época, se os senhores pegarem, desde a época dos primitivos até hoje, por quantas eras ou épocas nós já passamos? Por várias. E cada uma tem o seu sistema de referências. Cada uma delas vai priorizar alguns elementos e vai desconsiderar outros. O que eu vou discutir com vocês é o que nós desconsideramos ou o que nós consideramos nessa era em que nós estamos e o quanto isso pode ser maléfico para a gente, para a vida da gente, para a vida de todo vivo nesse planeta, os animais, a natureza. Porque a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. Né? Nós precisamos
dos outros, das outras pessoas, dos animais, dos oceanos. Nós precisamos da natureza como um todo. É disso que nós precisamos. Ser sujeito é ter que lidar não só com as nossas pulsões, com as nossas exigências de satisfação imediata, que nós todos temos. Se alguém aborrecer, a gente tem vontade de bater, esse é um fato. A gente não bate porque a gente tem medo de punição. A gente tem que lidar com isso, com as contrariedades do que seja estar na civilização. Bem, então ser sujeito é ter que lidar não só com as pulsões, com as exigências, mas também com vazios de um mundo em que a totalidade não mais existe. Hoje, nós vivemos num mundo fragmentado. Nós vivemos num mundo em que esse avanço tecnológico desmedido, essa forma de capitalismo selvagem que muitas vezes nós vivemos, fragmenta. Então, as pessoas hoje, elas são fragmentadas. Você ia a um médico, o cara era médico de família. Hoje você tem uma dor de estômago, você vai ao gastro, você é seu estômago. Se você machucou o joelho, você vai ao ortopedista, você é o seu joelho. As ideias são fragmentadas, as profissões são fragmentadas, nós vivemos num mundo fragmentado. Né? De acordo com Bauman, num livro chamado O Mal-Estar da Pós-Modernidade, a era em que vivemos é por ele intitulada de modernidade líquida. Modernidade líquida. Isso implica em muita coisa. Isso implica muita coisa. Implica, sobretudo, eu vou dar as características da época em que nós vivemos, mas implica, sobretudo, uma coisa bastante importante. O líquido não tem forma. O líquido vai tomar a forma que o recipiente tiver. E todo líquido, uma hora, acaba evaporando, de forma mais lenta ou de forma mais rápida. Aqui dentro tem um líquido, que obviamente não é água, porque eu não bebo água. Né? Vocês que me conhecem sabem disso, eu não bebo água, mas tem um líquido aqui dentro. Ora, se tem um líquido aqui dentro, ele vai tomar a forma desse recipiente. Se eu pego um recipiente quadrado, ele vai tomar a forma do recipiente. Então, na realidade, a modernidade líquida é alguma coisa que não tem forma e que é volátil, obviamente. Né? Bem, então nós temos aqui a era líquida pode ser caracterizada, segundo Bauman, consumismo. O que é consumismo? Nós vamos ver. É quando o consumo é a razão de existência de uma pessoa. Só que para a gente consumir muito, nós precisamos descartar muito. Então, descartar faz parte dessa sociedade do consumo, faz parte da modernidade líquida. Então, para que a gente possa continuar consumindo, obviamente, boa noite, Regina, seja muito bem-vinda. Obviamente que nós precisamos, não resta a menor dúvida, descartar. Descartar implica no não cuidado, na não lealdade. Imediatismo, nós queremos tudo para ontem. Para ontem. Nós tocamos o celular, a internet não entra, a gente diz assim, nossa, como é que pode? Olha o quanto está demorando. Individualismo, nós somos individualistas, ponto. Nós perdemos a noção de comunidade. Nós perdemos essa noção. Nós visamos o nosso bem, visamos a cada um de nós e não ao outro. Ao outro, leia-se, esse outro seja quem for esse outro. Seja esse outro uma pessoa, seja esse outro um animal, seja esse outro a natureza. Vocês viram pelo vídeo. E esse individualismo, essa forma de estar no mundo do pós-moderno, eu diria,
é tão, eu não sei se não dá para entender, ininteligível, que ele mesmo prejudica o mundo que ele vive. Bem, relações em rede, hoje é assim que nós vivemos, mudanças rápidas, avanço tecnológico, globalização, relativização, né, que é diferente de relatividade, fragmentação, volatilidade, fragilização dos vínculos, passagem do privado para o público, curto prazo, enfim. O que significa mudar, não se sacrificar, consumir e ter visibilidade. Isso, gente, é tão evidente, é tão óbvio, pelo menos assim, pelo menos para mim, né? Isso é tão óbvio que é isso que a gente vê, né? As pessoas fazendo hoje, as pessoas vivendo como se elas vivessem sozinhas no mundo, as pessoas vivendo como se não houvesse amanhã, as pessoas vivendo sem se preocupar, né, com a vida, e eu diria que jogando a vida fora, não só a delas, mas tentando também fazer com que as outras que estão ao seu redor se percam da mesma maneira. Bem, Bauman, em Vidas Desperdiçadas, ele diz, aspas, a sociedade de consumidores não tem lugar para consumidores falhos, incompletos e imperfeitos. O Bauman diz isso com muita propriedade. A sociedade que nós vivemos não tem lugar para as pessoas que são imperfeitas, que não consomem e descartam da forma que tem que ser. Então, o consumismo é quando o consumo é a verdadeira razão da existência de uma pessoa, é o consumo não reflexivo. Aí eu pergunto, só para que a gente pense, eu não tenho respostas. Nós temos uma postura reflexiva diante de nós mesmos? O quanto eu, de fato, reflito sobre a minha vida, sobre o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Nós tendemos a olhar muito mais para fora do que para dentro. É isso que nós fazemos. Então, nós consumimos. Só que esse consumismo vai implicar em descartabilidade, em não cuidado, em não lealdade. Antigo é sinônimo de velho. É sinônimo de velho. Então, você tem alguma coisa que não está mais funcionando bem, você não vai pedir para consertar, você vai descartar e vai comprar outro. Quantas vezes você descarta e compra outro, porque na realidade você acha que é mais barato. Assim, nós fazemos nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações amorosas. Nós descartamos o outro, assim como nós somos descartáveis para o outro. Isso é uma coisa muito evidente e que eu peço aos senhores que a gente pense muito sobre isso. Quem é o outro? Quem é o outro? Quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa relação? O que eu espero dessa relação? Boa noite, Débora, seja bem-vinda. O que essa relação espera de mim? Porque eu preciso saber, quando eu me relaciono com alguém, o que eu peço ao outro, o que eu quero do outro. Eu preciso saber. Até para que eu possa pedir e o outro me dizer, eu não tenho para te dar, ou eu tenho e não quero te dar, enfim. Mas nós não refletimos sobre isso. Nós vamos levando, né? Nós vamos arrastando. Bem, e vivemos nessas relações em rede. O que essas relações em rede nos mostram? Essas relações em rede nos mostram que nós podemos nos conectar e nos desconectar com muita facilidade. Você está lá seja qual for, não, está me enchendo o saco, eu vou bloquear. Você bloqueia. No outro dia você acordou de bom humor, ou seja lá o que for, você vai e desbloqueia o sujeito. Então, da mesma forma que você
se conecta ao outro, você se desconecta com muita facilidade. E isso é muito próprio do nosso mundo. Isso é muito próprio. Então, nós fazemos isso com o outro faz isso com a gente, e nós fazemos isso com nós mesmos. Com nós mesmos. Eu estou tão perdida quanto o outro. E eu quero chegar aonde? Ah, Virgínia, eu repito isso em todas as lives. Todos os caminhos levam a Roma. Mentira! Mentiram para vocês. Mentiram para vocês. Não é assim. Bem, então nós temos o consumismo, que é igual à descartabilidade, que é igual a mais trabalho. Por quê? Porque para você consumir muito, você precisa descartar. Você precisa trabalhar mais para pagar aquilo que você está consumindo. Quanto mais você trabalha para pagar aquilo que você está consumindo e que é totalmente desnecessário, você se afasta cada vez mais de você. Sabe por quê? Porque você perde a capacidade de reflexão sobre a sua vida. Você não para pensar em você. Você para pensar na sua aparência, naquilo que você vai mostrar. Eu vou chegar no Guy Debord, Sociedade do Espetáculo. Eu tenho críticas a ele, duríssimas, ao Guy Debord. Mas ele tem muita coisa de muito importante, de muito interessante. Né? É a sociedade da imagem, do espetáculo. Né? É aí que nós estamos. E aí, né, nós vamos nos distanciando do nosso mundo interno, se assim nós pudéssemos falar, daquilo que nós somos. E aí, você mais trabalha, mais consome. E aí a gente entra numa coisa que eu chamo da cultura do eu mereço. Quanto mais eu trabalho para pagar aquilo que eu consumo de forma não reflexiva, mais eu acho que eu mereço consumir. Então você passa por uma vitrine e diz assim, nossa, que calça linda. Eu não preciso, mas eu mereço, eu trabalho muito. E assim nós vamos. É uma bola de neve. E quanto maior a bola de neve, mais o sujeito se distancia dele mesmo e assim sucessivamente. O que importa é a aparência, é o fenômeno. É aquilo que pode ser visto e que necessariamente deve ser cobiçado. O Bauman fala sobre isso de uma forma bastante clara. Não basta eu ter, consumir e ter visibilidade. O verbo é ter. Né? É ter bens materiais e ter visibilidade. Só que o Bauman vai dizer, aspas, palavras do Bauman, se tornar uma mercadoria notável, notada e cobiçada, uma mercadoria comentada que se destaca da massa de mercadorias, impossível de ser ignorada, ridicularizada ou rejeitada. Numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. Então, aqueles mesmos plásticos que nós vimos naquela orla, que faz tanto mal a gente, a natureza, aos animais, nós somos como aqueles plásticos. Exatamente como... Não se iludam, não se iludam, não se iludam. Só que nós não estamos descartados ali, porque a gente ainda briga, né, para ter alguma visibilidade, para ser desejado, enfim. Então, o que nós precisamos entender, na realidade, é que nós, com esse consumismo, nós estamos acabando não só com a nossa vida, mas como acabando com toda vida, né, existente. Vejam as tartarugas como sofrem, as tartarugas marinhas. Vejam, enfim, as árvores, os animais, as pessoas, estão todos em sofrimento. Será que a gente não é capaz de perceber isso? E se somos capazes de perceber, por que continuamos do mesmo jeito? É uma pergunta. O que pretendemos? Será que alguém pensa que a vida tem ensaio geral? Aqui eu posso errar, porque numa próxima
O que nós temos de mais precioso? Max Scheler e Van Gogh falam, é a vida, é o que nós temos de mais precioso. Será que é difícil as pessoas entenderem isso? Bem, então, por mercadoria, entenda-se qualquer produto que pode ser negociado. Nós somos negociados, nós negociamos o outro. Vendido e comprado. Essa noção de produto e essa forma de estar e agir no mundo se estendeu para toda a vida humana. Toda vida humana. Toda a vida animal. Para as relações entre os homens e os animais, entre os homens e a natureza, entre ele e ele mesmo. Percebam que na minha fala eu não falei entre os animais e eles mesmos. Os animais não fazem isso. Oscar Wilde, no livro chamado O Retrato de Dorian Gray, que é uma obra que eu gosto muito, aprecio muito, ele diz, aspas, quem disse que o homem é racional se enganou. O homem pode ser qualquer coisa menos racional. Fechem aspas. E eu concordo plenamente com isso, né? Na contemporaneidade, segundo Bauman, a subjetividade dos consumidores é feita de opções de compra. Quem é que vai dizer para mim que eu estou enganada? Que não é assim. Temos uma pequena parte. Porque entendam, eu não estou fazendo nenhuma apologia para os senhores abrirem mão daquilo que vocês têm. Mas que essa forma de consumo seja reflexiva. Reflexiva. É pensar, quando você consome desnecessariamente, quando você consome em demasia, você vai precisar descartar. Isso aí vai para algum lugar. Fazemos mal à natureza, fazemos mal... Oi, Shalom, seja bem-vindo. Fazemos mal à natureza, mas nós consumimos. E nos sentimos bem por consumirmos cada vez mais. Bem, ora, se a subjetividade é feita por uma lista de compras, os vínculos são precários, duvidosos e até com uma aparência de emboscada. Por quê? Porque os vínculos, eles estão nessa lista de compras. Assim como você faz uma lista para você comprar uma caneta, para você comprar, né, o seu refrigerante, a sua água, o outro está nessa lista, assim como eu espero estar na lista do outro. É assim que nós estamos vivendo. Bem, não há confiança. As pessoas hoje, elas se encontram, elas ficam juntas, elas conversam, viram as costas e vão embora. Muitas vezes, se você fala assim, qual é o nome daquele cidadão ou daquela cidadã que estava conversando com você? E Virgínia, não sei não. E não sabe mesmo. Se não sabe o nome, não sabe mais nada. Eu não entendo isso. Eu acho que está se perdendo a capacidade afetiva. Está se perdendo a capacidade de se criar vínculos consistentes. Ah, Virgínia, mas sabe o que acontece? Eu vou te dizer, a gente tem medo de se machucar. Sabe por que a gente tem medo de se machucar? Porque nós construímos o outro não como ele é, mas como nós gostaríamos que ele fosse. Já é difícil construir o outro como ele é, já é muito difícil, nós não conseguimos nunca. Nós podemos nos aproximar, mas também olhar para isso aqui e achar que eu estou olhando para um pepino, ninguém merece, né? Ninguém merece. Bem, então, a confiança é uma questão que se perdeu.
Nós não temos mais confiança no outro, como nós não temos mais confiança na gente mesmo. Nós somos cada vez mais incertos. E temos que estar mesmo. Nós não olhamos para a gente, para dentro da gente, né? Então, o mundo, ele fica mais incerto, mais inseguro e mais perigoso. É lógico, porque cada vez mais eu me sinto mais sozinha. Cada vez que eu me sinto mais sozinha, as incertezas aumentam, o medo aumenta. Será que a gente não parou para pensar por que o Brasil, né, está em primeiro lugar na América Latina em número de casos depressivos? Em primeiro lugar na América Latina. E em segundo lugar nas Américas, vindo apenas abaixo dos Estados Unidos. Será que a gente não para pensar por que isso está acontecendo? Porque as pessoas resolveram adoecer à toa. Não, elas adoeceram porque elas estão sozinhas. E elas não sabem conviver nem com elas, nem com o outro. Porque até para eu saber conviver com o outro, eu tenho que saber conviver comigo. É exatamente dessa forma. Se eu não sei conviver comigo, se eu não sou uma boa companhia para mim, se eu não me conheço o mínimo, não é o mundo que tem que me dar, não. Não se iludam. Até porque o mundo não existe para isso, né? Bem, de modo geral, as relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte, né, frondosa, numa fonte poderosa, como queiram chamar, de ansiedade. Balma, medo líquido. Então, por que as relações se tornaram essa fonte? Bem, se a gente for caminhar por Freud, né? Eu sou freudiana, apesar de baumaniana também, enfim. O Freud vai dizer que as relações interpessoais, elas são fonte, né, uma das fontes de mais mal-estar que nós temos na civilização, são 3. As relações interpessoais são as fontes mais poderosas porque nós procuramos no outro aquilo que ele não tem para nos dar e cismamos que ele tem que nos dar. Bem, o tão conhecido e esperado numa cerimônia de casamento, na Igreja Católica, por exemplo, é até que a morte nos separe. Está sem dúvida fora de moda. Os envolvidos na relação não esperam mais e talvez nem queiram permanecer juntos até a morte. A expressão que seja eterno enquanto dure reflete com alguma propriedade a expectativa de duração das relações atuais. Como assim? Como assim? É óbvio que as relações podem se desgastar, é óbvio. Mas a pessoa já entrar numa relação para que ela acabe na certeza de que ela não vai durar 1 ano, é a descartabilidade que passou para as relações. Bem, então, na realidade, nada mais é feito para durar, nada. Isso aqui não é feito para durar, isso aqui não é feito para durar, as relações não são feitas para durar, nada é feito hoje para durar. Isso, né, obra do homem. Bem, e aí, no Bauman, no livro Modernidade Líquida, ele traz uma citação do Paul Valéry, que eu gosto muito, é um autor que eu gosto muito, que ele vai dizer: interrupção, incoerência, surpresa são as condições comuns de nossa vida. Elas se tornaram mesmo necessidades reais para muitas pessoas, cujas mentes deixaram de ser alimentadas e estímulos constantemente renovados. O que ele quer dizer com isso, né? É a mudança, faz parte da nossa vida. É isso que nós esperamos, né? Pela mudança. Parece óbvio que a sociedade de consumo caminha a passos largos.
Por que ela caminha a passos largos? Porque consegue manter perpétua a não satisfação de seus membros. Se é que a partir do consumo, nós temos alguma possibilidade de um mundo diferente. Então, a sociedade do consumo caminha a passos largos porque consegue manter perpétua a não satisfação de seus membros, depreciando, o que foi consumido e apresentando novas e sedutoras mercadorias. Então, você acabou de comprar um celular. Dali a 2 meses, 1 mês, tem um outro celular e o seu está demodê, o seu está fora de moda. Então, para você se sentir bem, você vai arrumar um jeito de descartar o seu celular e comprar aquele outro novo. É exatamente dessa forma. Então, o mercado, ele produz pessoas cada vez mais insatisfeitas. Porque, lógico, se a questão é ter bens, é ter visibilidade, ser desejado ou desejada, eu preciso estar num movimento contínuo junto com o mercado. E aí, todos pagam. Em outras palavras, a ilusão de felicidade no consumismo precisa se tornar uma compulsão ou um vício. E ainda, apresentando as vitrines, as lojas e shoppings como um possível alívio para o sofrimento, para a ansiedade e uma resolução para os problemas. Então, consumir se tornou o quê? Se tornou um remédio para qualquer coisa que seja. Tanto que nós ouvimos expressões do tipo: ah, tá desanimada? Vai para um shopping. Vai para um shopping. Vai comprar. Tá desanimada? Pega um voo, vai para Nova York assistir uma peça na Broadway. Ah, tá desanimada? Quer dizer, na realidade, é isso que nós temos. O consumo, nós temos a ilusão de que o consumo dá conta de absolutamente tudo, quando na realidade isso não procede. Se procedesse, o mundo não teria a quantidade de pessoas que hoje tem com algum tipo de sofrimento psíquico incapacitante. Essa é uma questão importante. A sociedade de consumo é tão farta e tão abundante que não há lugar para o sofrimento. Para o nosso sofrimento. Não há lugar para o nosso. Porque os animais podem sofrer. A natureza pode sofrer. Alguém tem que pagar a conta pelo meu descontentamento. Alguém tem que pagar a conta pelo meu sofrimento. Então, quem é que paga a conta? Aqueles que eu julgo que são, de alguma forma, mais frágeis, como os animais. Eu preciso tirar o contentamento do outro, porque eu não tenho. Uma vez, não importa aonde foi, eu ouvi a seguinte frase de um professor. Eu ouvi a seguinte frase, em sala de aula, eu era aluna dele, em sala de aula. Sai com a sua alegria da minha frente que eu quero passar com a minha dor. Foi o que ele falou para mim. Eu fiquei olhando aquilo e depois eu sentei para conversar com ele, mas achei isso tão pesado. E é isso que nós temos. A pessoa que manifesta seu sofrimento não passa de um consumidor fracassado, inábil, incompetente e frágil. Como assim? O consumo não está dando conta do meu sofrimento. É porque eu sou inábil, é porque eu sou incompetente, é porque eu sou frágil. Porque o consumo era para dar conta disso. Se não dá conta, tem alguma coisa de errado comigo.
que eu estou falando do meu consultório, por exemplo. Eu estou falando dos atendimentos que eu já fiz em instituições. Essa sociedade, esse campo social, ainda te faz sentir mal quando você não se sente bem por consumir. Então, se você não se sente bem por consumir, você não se sente bem porque você é um fracassado, porque você é inábil, porque você é frágil. E é interessante observar, muito interessante observar, que cada um tem a sua forma de sofrimento, né? Cada um tem as suas dores. Todos nós temos. Mas há pessoas, entendam bem, que você encontra com elas, né? Elas dizem assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Aí você, como uma aluna, deve ter uns 2 anos lá na faculdade, professora, eu tô com uma dor de cabeça. Eu falei, já tomou remédio? Não, senhora. Não quer um remédio? Você não tem? Não, senhora, obrigada. Daqui a pouco vem ela, professora, eu vou sair para tomar uma água porque a minha cabeça está estourando. Eu falei, por que você não toma um remédio, um analgésico? Não, professora, eu vou preferir esperar passar. Bem, quando terminou a aula, essa moça estava pálida de tanta dor de cabeça. Para quê? Qual é o objetivo disso? Ela deve ter. Então, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, né, é que a gente só se sente inábil, a gente só se sente frágil, incompetentes, falhos, se nós de fato acreditamos que o consumismo pode dar conta de tudo, quando na realidade ele não dá conta de quase nada. Mas é nisso que nós somos seduzidos a acreditar. Eu digo que seduzidos a acreditar. É isso que nós somos, né? Então, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Por que eu me sinto mal? Eu me sinto mal porque eu não sou como todo mundo. Bem, no mundo contemporâneo é feio sofrer. Isso os meus alunos de bioética sabem perfeitamente. Vive-se hoje sob a tirania do prazer, como se fosse proibido sofrer, como se o sofrimento fosse um defeito, uma evidência irrefutável de fragilidade ou de fracasso diante das intempéries da vida. Gente, eu sempre digo a mesma coisa. A vida é como uma moeda, tem cara e tem coroa. Sofrimento e alegria. Medo e coragem. Amor e ódio. Se nós não vivemos, né, esses contrapontos, nós não estamos vivendo. Então, na realidade, o que nós precisamos, né? Por que nós não podemos sofrer? É uma pergunta que eu faço a vocês. Uma coisa é você buscar o sofrimento. Você vai e busca o sofrimento. Ou o sofrimento bate a sua porta, você abre, pede a ele, o conduz até a sala, o coloca sentado e pergunta se quer um uísque de 18 anos. Isso é uma coisa. A outra coisa é fugir. Nós precisamos nos permitir viver o sofrimento e a alegria. Bem, é óbvio que ninguém quer sofrer, né? Ninguém. Entretanto, as experiências de sofrimento fazem parte da inteireza da vida. Isso quer dizer que temos que desejar o sofrimento como se fosse algo virtuoso? Não! Nós não temos que desejar sofrer. Eu vou me tornar mais virtuosa se eu sofrer. Não! O que eu não posso é fugir do sofrimento que eu tenho. Nem colocar no meu colo sofrimentos que não são meus. Bem, por outro lado, exorcizar o sofrimento nos impede de viver a vida em sua inteireza, em sua totalidade. Nem aceitar o sofrimento com resignação, nem exorcizá-lo. Mas acolher a dor e compartilhar o sofrimento nos torna mais fortes, no sentido em que aumenta a nossa potência de existir. É nisso que eu acredito. É por isso que eu faço a clínica psicanalítica. Eu hoje comecei a clinicar talvez
10 da manhã, não lembro agora exatamente, 10h30, eu saí do consultório, eram 7 e qualquer coisa da noite. Direto. É uma coisa que eu gosto, né? Então, para que as pessoas saibam, né, que o sofrimento faz parte. Quanto mais elas correm do sofrimento, mais elas sofrem. Mais elas sofrem. Bem, a indústria farmacêutica está em alta. Óbvio. Se uma das características do sujeito pós-moderno é o imediatismo, é o consumismo, nada melhor do que lançar mão de um antidepressivo, de um ansiolítico, uma pílulazinha, do que viver o próprio sofrimento. Entendam. Oi, Fernanda. Obrigada, minha querida. Entendam, por favor, eu não sou contra qualquer tipo de intervenção medicamentosa psiquiátrica. Entretanto, eu trabalho com alguns psiquiatras aqui em Petrópolis. Eu trabalho com alguns, né? Eu trabalho, por exemplo, com a Corina Molter, que é professora da FMP, é psiquiatra dos bombeiros. Ela me manda paciente, eu encaminho paciente para ela, enfim. Agora, o que para mim não dá é a pessoa ficar tomando antidepressivo e não procurar saber nunca a causa da depressão dela. Essa depressão tem uma causa. E a psiquiatria não chega à causa. A psiquiatria combate apenas o sintoma. É óbvio que se ela estiver numa depressão moderada ou grave, ela precisa de uma intervenção medicamentosa até para que ela possa ir para o consultório psicanalítico e falar. O que eu sou contra é quando a pessoa se submete apenas a uma intervenção medicamentosa psiquiátrica e não busca as causas. Ela vai ficar prisioneira da depressão. E já tem tanta coisa que nos aprisiona. Para que ainda ficar, não é, prisioneira de uma depressão, de transtornos de ansiedade, seja lá o que for? Bem, então, o objetivo é afastar a dor rapidamente a qualquer preço. Então, se toma as pílulas para que a gente afaste a dor a qualquer preço. A qualquer preço. E, com a mesma rapidez, se assujeitar passivamente aos ditames do campo social. Aí, eu estava em depressão, vou ao médico, ele me faz uma prescrição medicamentosa, eu sigo, em 5 dias, se meu organismo for virgem em relação a esses medicamentos, o remédio já está impregnando, eu já estou outra. Mas por quê? Por que eu estava depressiva? Eu vou parar de tomar o remédio, eu vou voltar, mas o social não quer saber disso. O social quer me ver bonita e feliz. E isso a pílula vai me dar. A pílula vai me dar isso. Só que a hora que eu parar de tomar, eu volto ao estágio anterior. Se assujeitar significa de forma não reflexiva, não crítica. Não é que eu não possa concordar com algumas coisas do campo social, mas eu preciso ter uma postura reflexiva e crítica diante dele. De acordo com o Bauman, eu acho isso muito interessante, ele vai dizer no livro Mal Líquido, 2019, fora da igreja não há salvação. Essa expressão é atribuída a São Cipriano, bispo do século III. Temos um equivalente moderno desse tipo de lógica civilizacional. Contudo, já que o nosso mundo é corporativo e quase medieval, em que o indivíduo não tem existência fora de uma instituição que o enquadre e o modele. É exatamente isso. É exatamente contra isso que nós temos que nos debater. Esse enquadre e essa forma que te coloca. Não que você tenha que ser um rebelde, não é isso. Não é isso. Mas nós aceitamos tudo de forma muito passiva. De forma muito passiva. Eu coloquei. É a aceitação tácita, não reflexiva e até ingênua que nos leva ao sofrimento, à repetição cega e ao distanciamento cada vez maior de nós mesmos. Seguimos como uma manada em direção ao abatedouro,
com a firme certeza de que vamos para um imenso pasto verdinho com água fresca à disposição e com árvores frondosas para descansarmos sob as suas sombras, como se isso fosse o suficiente. Bem, para nosso maior sofrimento, deparamos-nos com um pequeno espaço árido, sem um pasto verde, sem água fresca e sem árvores frondosas. Apenas com ração e água barrenta. Um espaço no qual é destinado à engorda, para o abate tão logo alcancemos o peso esperado. É isso que nós fazemos com a nossa vida. É exatamente isso. Nós seguimos, né, sem saber para onde, achando que vamos chegar a algum lugar. E seguimos como um gado para o abate. É exatamente assim que eu vejo. É exatamente assim que eu vejo. O mundo, né? O mundo. Bem, um espaço no qual é destinado à engorda para o abate tão logo alcancemos o peso esperado. Assim somos nós. De acordo com Freud, em 1930, volume 21, Mal-Estar na Civilização, a fim de sermos lançados à civilização, é necessário que possamos abrir mão de certos desejos e impulsos. Os limites do corpo são bem mais estreitos que os limites do desejo. Nasio, no livro Os 7 Conceitos Cruciais da Psicanálise, se eu não estiver enganada, página 13. Né? Eu posso desejar o que eu quiser, mas daí eu poder ou eu conseguir é uma outra coisa. Bem, então, a fim de sermos lançados à civilização, é necessário que possamos abrir mão de certos desejos e impulsos. É igualmente esperado que, a partir da educação, possamos ir além dessas renúncias, introjetando os valores e a moral apresentados, eu diria impostos, pelo campo social ou pelo poder vigente. Entretanto, há que se diferenciar a postura de aceitação não reflexiva da postura reflexiva frente ao que está sendo apresentado. A questão não é não aceitar ou aceitar. É aceitar ou não aceitar, justificando a aceitação ou a não aceitação para a gente mesmo, não é para o outro não. Mas não podemos negar que, de acordo com Regina Schopke, no artigo O Corpo Sem Órgãos, 2017, página 262, ela diz: é que toda a vida é já uma forma de expansão e de contenção de forças. Toda a vida precisa de certo contorno e limite, ou ela própria se esvai. No entanto, se ela é excessivamente contida e limitada, ela perde sua vitalidade e movimento. É aí que a morte se instala, como se abrir para fora sem se perder completamente no caos. Então, a questão toda é que nós fazemos isso de forma impensada. Nós fazemos isso passivamente. Nós fazemos isso de forma acrítica. Carmen Dapuan, uma psicanalista do Rio de Janeiro, ela tem um livro chamado As Formas do Vazio. O vazio na psicanálise, o vazio no budismo, o vazio na arte, muito interessante. E ela fala, né, dessa passividade, né, nossa, diante de tudo, diante do mundo, diante de tudo, diante de nós mesmos, sobretudo. A minha questão não é que a gente brigue contra o mundo, não é que a gente se rebele contra o mundo, porque até para eu fazer isso, eu preciso mergulhar dentro de mim mesma. Eu preciso saber o que eu quero, o que eu não quero, pelo menos minimamente.
Porque senão, senhores, eu vou simplesmente seguir a massa. Eu vou dedicar a minha existência, ou a minha existência vai ser como você chegar no 10º andar de um prédio, pegar uma folha de papel num dia de ventania e solta lá de cima do prédio. Para onde o vento der, a folha vai. Só que uma folha não pensa. Mas nós deveríamos pensar, refletir. Bem, antes que o Instagram me derrube, eu vou fazer como eu sempre faço, como eu tenho feito. Eu vou dar uma parada e às 10h10 eu volto. É só o tempo para eu poder gravar essa primeira parte e às 10h10 eu volto. Então, caso vocês queiram voltar, serão muito bem-vindos. Cuidar do homem que tem doença. Exatamente. E eu digo a vocês, nós temos condições. Esses dias eu vi no Instagram, no Facebook, depois eu vou publicar uma imagem muito bonita. É um senhor de rua, morador de rua, né, segurando um pombo assim junto ao rosto e fazendo carinho, né? Aí o que estava escrito nessa imagem era o seguinte, né? Ele dando para o pombo aquilo que ele precisa. Eu achei isso tão bonito, né? Eu achei isso tão lindo e raramente nós sabemos fazer isso. Bem, senhores, 10h10 eu estou de volta. Se eu atrasar 1 minuto, 2 minutos, é simplesmente porque a gravação está levando um pouco mais de tempo, mas em 10 minutos eu volto. Se vocês puderem voltar comigo, será um prazer. Um beijo e até daqui a pouco.